De todo o Brasil. Falo via satélite, canal digital aberto, também YouTube TV Evangelizar Oficial. 24 horas de programação aqui pela TV Evangelizar. No programa de hoje a gente começa falando sobre saúde. Maio também é conhecido como o mês vermelho para falar sobre a prevenção do câncer de fígado. Então é importante a gente falar sobre este assunto, trazer consciência, falar sobre prevenção principalmente. E por isso vou receber a minha primeira convidada aqui para falar sobre isso. Ela que é oncologista, a doutora Noeli Wassano, já vai tirar dúvidas para que você possa cuidar especificamente do fígado na sua família. Hoje também é dia do Gari, então a gente já expressa a nossa gratidão por essas pessoas que fazem tanta diferença na nossa sociedade e vamos falar um pouco mais sobre esta profissão. E também falamos ainda hoje sobre saúde respiratória dos pets, já que esse tempo seco é um pouquinho difícil não só para nós, não só para as pessoas, mas também para os animais de estimação. Então fique com a gente, começando o programa A Vida em Foco. Bom, a gente sabe que o nosso fígado, apesar de ele não dar muitos sinais assim durante a nossa existência, não é, doutora? Seja muito bem-vinda, viu? Deixa eu dar primeiras boas-vindas aqui para a doutora Noeli Wassano, oncologista, né, da Oncoclínicas Curitiba. Seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, boa tarde, Carol. Obrigada pelo convite e a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante que é o câncer de fígado. Sim, e eu falava, né? O fígado não é um órgão que ele é vital, mas não é algo que você se preocupa durante a vida, porque geralmente, ou se ele dá problema, é porque já deu problema. Como que é essa nossa preocupação com o fígado, função, enfim, o que a gente tem que considerar? O fígado é o nosso filtro do organismo. Ele filtra as toxinas, medicamentos. A maioria dos medicamentos que a gente ingere são metabolizados pelo fígado. E além disso, ele produz proteínas relacionadas à coagulação, proteínas que mantêm o balanço hídrico do nosso organismo. Então, apesar de a gente não sentir, né, assim como a gente sente estômago, assim como a gente sente intestino, garganta, é um órgão de extrema importância para o organismo, é vital. Inclusive, acho que é um bom sinal a gente não sentir o fígado, né? Exato. Porque quando acontece algum problema, né? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão do câncer, mas tem outras doenças que também atingem o fígado. Geralmente, quando atinge, ele dá sinais, existem sintomas ou não? É algo mais silencioso? Normalmente, o principal problema que a gente tem relacionado ao fígado é a cirrose hepática. A cirrose hepática, normalmente ela dá sintomas quando ela já está instalada, né? Então, antes de a cirrose estar instalada, a gente inicia com um quadro de hepatite. A hepatite, na maioria das vezes, ela demora para começar a dar sintomas. Então, normalmente os sintomas já vêm de maneira tardia. E essas doenças têm alguma relação com o câncer de fígado especificamente ou não? Sim, 90% dos pacientes com câncer de fígado têm cirrose. Ah, é? Exato. 90%. 90%. E as principais causas de cirrose são as hepatites. Então, dano crônico ao fígado, uma inflamação crônica contínua, ela promove uma destruição das células do fígado. E com isso, a gente acaba lesionando essa lesão de maneira perpétua, que é o que ocorre quando a gente tem uma fibrose do fígado, né? Que é instalada a cirrose hepática, né? A cirrose é uma ausência de função do fígado. Então, todas as funções ficam prejudicadas devido a essa fibrose já instalada no caso da cirrose, né? E a gente sabe que a cirrose instalada, ela traz bastante sintomas e bastante prejuízos aí para a função do paciente. Tá, você mencionou hepatites relacionada, então, 90% mais ou menos desses casos de câncer no fígado. Isso quer dizer que esses mesmos 90% aí seriam preveníveis ou não? Bom, provavelmente sim. Existem algumas... as principais causas de cirrose, né, são as hepatites virais ou não virais. As virais, a gente tem hepatite B e hepatite C, que são as hepatites que podem cronificar. E essas sim levarem à cirrose. A hepatite B é totalmente prevenível, porque a gente consegue prevenir através de vacina que já é disponível pelo Sistema Único de Saúde no Brasil inteiro. Essa é a tipo?
B. B, Isso. tá. Que é viral. É viral. Então, a B e a C, as duas são virais e a B a gente consegue prevenir com vacina. Exatamente. Tá. Uhum. A hepatite C e a hepatite B também, ela é transmitida através de relação sexual sem proteção, compartilhamento de agulhas, compartilhamento de utensílios de uso próprio, como alicate de cutícula, lâmina de barbear. As duas, a B e a C. Exatamente. Tá. Então, são doenças preveníveis, sim. Sim, pelo comportamento mesmo. Isso. E existem outras causas também de cirrose, que são um acúmulo de cobre no sangue, são doenças genéticas, né? Acúmulo de cobre, acúmulo de ferro no fígado, doença gordurosa também, aquela esteatohepatite que a gente vê, faz ultrassom de abdômen e vê lá, esteatose moderada, esteatose leve. Não tem a ver com gordura no fígado? Tem, exatamente, tem? Isso. Tá. Essa doença. E essa esteatose, essa infiltração de gordura pelo fígado pode levar a cirrose também. Isso daí, você mencionou, tem a ver com qual hepatite? Essa daí é não viral. Não viral. Isso, é uma esteatohepatite gordurosa. Tá. Então ela não é nem a B nem a C. E tem a hepatite tipo A também, não tem? Hepatite A. Hepatite A, normalmente, a gente consegue resolver pelo nosso sistema imunológico. Tá? Ela não cronifica. Então é a mais tranquila, digamos. Isso. Tá. Ela se também manifesta é viral, de maneira não? diferente. Ela é viral também. Todas são virais, tá. Hepatite A, B e C são virais. As outras hepatites, hepatite gordurosa, que é esse caso da esteatose que é hepática. Genético. Isso, ela não é viral. Tá, mas essa, por exemplo, essa que é genética, não tem nenhum comportamento que a pessoa possa desenvolver essa gordura no fígado? Por alimentação, enfim, por maus hábitos no geral? Ela está totalmente relacionada aos maus hábitos. Então, ingestão aumentada de gordura, sedentarismo, alcoolismo também acaba prejudicando ainda mais esse quadro de hepatite, porque, lembrando, o fígado é um filtro, né? Tá. O álcool é uma toxina. Então, tudo que entra de toxina no organismo acaba sendo filtrado pelo fígado e acaba sendo prejudicado, né? O fígado acaba sendo... ocorre um dano, né, nas células do fígado devido a essas toxinas aí que são inseridas de maneira exógena, né? Do que a gente acaba ingerindo no corpo. E como que é o tratamento? Porque, por exemplo, a gordura no fígado, eu já ouvi dizer que não tem como tirar. Tem ou não? Alguma técnica? Isso. Não sei se é cirúrgica ou não. Não, a esteatose hepática, ela é reversível. O dano hepático reversível. Uma vez que é instalada a cirrose, que é a fibrose, daí a gente já não consegue reverter. Então não pode deixar chegar na cirrose. Isso. Então, para a esteatose, alteração do hábito de vida, atividade física, melhorar a dieta, evitar tabagismo, etilismo, tudo isso acaba ajudando aí na recuperação desse fígado. E quando você eu tô perguntando aqui no geral, porque eu entendi que tem relação com o que você falou, 90% dos cânceres. Digamos, a pessoa que leva uma vida com hábitos saudáveis, cuida, não sei se tem, depois eu vou te perguntar sobre exame, se tem alguma coisa para ser feita, ela vai ter uma chance mínima de desenvolver um câncer no fígado, é isso? É mais raro ou não? A pessoa que não tem cirrose hepática, é muito difícil mesmo a gente ter no consultório, por exemplo, um paciente com câncer primário de fígado que não tem a cirrose. 90% realmente tem cirrose. Entendi. E é importante a gente fazer um parênteses e falar de câncer primário de fígado, porque 70% dos tumores localizados no fígado são tumores que vêm de outro local. Então, são metástases localizadas no fígado. Né? Então, a gente escuta muito falar, o paciente tem um câncer de intestino, mas ele também tem um câncer de fígado, ou então ele tem um câncer de pulmão e tem um câncer de fígado. Não, ele tem um câncer de pulmão que está alojado no fígado, ou um câncer de intestino que está alojado no fígado. Isso corresponde a 70% dos achados de tumor no fígado, né? Os outros 30% que são os tumores primariamente de fígado, que é o assunto nosso. Que é o assunto que a gente está falando que tem a ver com a cirrose e tudo. Isso. Entendi. Então, ainda assim, a gente tem que falar de hábitos. Com certeza. E aqui entraria talvez vacinação, que você mencionou, né? Algumas virais hepatites. Ajuda também nessa prevenção de câncer ou não? Sim, porque assim, aproximadamente 60%, 50% dos pacientes com câncer primário de fígado, né, com hepatocarcinoma, eles têm também a hepatite B. Então, a hepatite B é um vírus muito relacionado à cirrose e também ao câncer de fígado, ainda mais do que a hepatite C.
E a hepatite B pode ser tomada em qualquer idade, né? Mesmo se a pessoa tenha feito... Porque eu sei que essa é aquela vacina que são 3 doses, que você tem que dar o intervalo certinho. Se não deu, perde, então tem que recomeçar. Isso não... digamos, essa sobrecarga, a pessoa tomou errado, faz mal pro fígado também, pensando nesse processamento ali? Não, porque a dose é muito baixa, sabe? E existe um exame de sangue que a gente consegue fazer para ver se o paciente está imune ou não. Então, assim, esqueceu de tomar uma dose, a gente consegue dá para ver o exame antes, para ver se o paciente está imune. E tem algum outro tipo de exame que dá para olhar para essa saúde do fígado, já que ele não dá sinais, já que tem a questão viral, genética, comportamental, enfim, tanta coisa? Sim. Não existe um exame de rastreio para câncer de fígado, né? Assim como a gente faz uma colonoscopia para o câncer de intestino, tomografia para pacientes tabagistas, para identificação de células de tumores pequenos de pulmão, ou então mamografia, né? Para câncer de fígado não existe porque é um tumor que não é tão prevalente como esses outros que eu citei, né? Mas para os pacientes que já têm cirrose instalada, aí sim, existem alguns dados controversos, né? De realização ou não de exames de screening, né? De câncer de fígado. Mas há, no geral, uma recomendação aí de se realizar um ultrassom de abdômen a cada 6 meses e uma dosagem de um exame, de uma proteína no exame de sangue que ele é produzido pelo câncer de fígado. Então, os pacientes com cirrose, normalmente os hepatologistas solicitam esses exames aí a cada 6 meses. Esse ultrassom abdominal, ele vai detectar o quê? Os nódulos. O nódulo do fígado. A doença já em estágio inicial, né? Tá, e para fazer o rastreio da cirrose, então, que eu entendo que é um passo antes que seria importante. Aí é mais tranquilo de fazer esse exame? É, porque a gente consegue ver nos exames de sangue, né? Antes da cirrose ser instalada, a gente consegue ver a alteração das transaminases, que é aquela TGO, TGP, que o médico sempre pede, né? Cardiologista, ginecologista. Que é de rotina, inclusive, exatamente, né? Exatamente. São exames que a gente faz com mais facilidade. Então, vindo essas alterações, a gente já consegue fazer um estudo aí, uma investigação do porquê esses exames estão alterados. E existe algum tipo de dieta, de alimentação, enfim, que protege esse fígado, já que ele é o filtro do corpo, já que tudo cai ali, inclusive medicações? Tem algo que funciona mesmo como uma desintoxicação, algo do tipo? Desintoxicação não teria, né? Seria mais o hábito contínuo mesmo, né? Para evitar a isso que daria tanto no fígado, tanto no fígado como no corpo como um todo, né? A gente sabe que a ingestão de gorduras, tabagismo, etilismo, uso de substâncias ilícitas, tudo isso vai prejudicar o organismo como um todo, né? E o fígado também faz parte. Faz parte, entendi. Então é importante cuidar mesmo da questão da saúde como um todo. Tá, bom, acho que a gente falou dos principais pontos, né? Na tua opinião, por que a gente tem um mês específico, né? Maio vermelho, para falar sobre o câncer de fígado? Você acredita que as pessoas não tenham ainda conscientização e a respeito de que pontos que seria importante? Eu acho que o ponto mais importante é a questão da vacinação, né? Tá. Porque a gente consegue prevenir o desenvolvimento da hepatite, que por si só já pode trazer danos graves, né, para o paciente. Tem pacientes que morrem, né, na fase aguda aí das hepatites. Então, por si só, já seria importante, né? E também em relação à cronificação dessa hepatite B, né, que leva à cirrose, e a cirrose leva ao risco aumentado aí do desenvolvimento do câncer de fígado. Então, acho que serve como alerta e o seu papel é muito importante, né, fundamental aí para alertar sobre a existência dessa vacina, né, que está disponível para todo mundo, né, em qualquer idade. Minha filha está de 7 meses, já completou o esquema dela, né, de hepatite, da vacinação de hepatite. Então, eu acho que seu papel é extremamente importante aí nesse sentido de prevenção. Que legal, muito bom. E eu te agradeço, tá? Que bom que você veio aqui. Eu que agradeço. Bate-papo bem esclarecedor, né? E tem também mais informações lá no Instagram, como aparece aí para você. Muito obrigada, tá? Obrigada. Sempre bem-vinda. Obrigada. E você já se programou para vir comigo na nossa peregrinação desse ano? Tá chegando, hein? Tá quase a menos de um mês, dia 19 de junho, nós saímos aqui de Curitiba e você pode pegar as suas informações, pode pegar aí nesse telefone que está aparecendo, é o número do WhatsApp da Libermundo. Peça o roteiro para você ver quais serão os caminhos que a gente vai percorrer, que são os caminhos de Santa Dulce dos Pobres, para que a gente possa se fortalecer na nossa fé. E você pode se programar para ficar essa uma semana ali, para a gente conhecer Salvador Católica, tantas outras igrejas que nós vamos passar por lá. E
crescer na sua fé, em família, sozinho, como você preferir. Tá aí o telefone 41 999650377. 19 de junho nós sairemos e eu quero você comigo, combinado? Então pegue mais informações enquanto a gente sai para o intervalo. E na volta nós vamos falar um pouco sobre o Dia do Gari e ainda teremos mais dicas sobre pets ainda no programa de hoje, saúde respiratória. Eu espero você. Evangelização e música. Vem pro Festival da Música Católica da Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 19. É uma imensa variedade de tecidos para patchwork. São mais de 5.000 estampas de diversas coleções e as melhores marcas. Atendimento especial com os melhores preços. Pensou artesanato? Pensou Armarinhos Nodari. armarinhosnodari.com.br. Você mãe, esposa ou você mesmo que está aí agora sofre com alcoolismo? Você com certeza já ouviu falar no TED Control, o antiálcool mais famoso e comentado em clínicas de recuperação em todo o Brasil e países da Europa. É um sucesso de vendas. Quer saber como ele funciona? Como ele age direto no seu cérebro? TED Control é o único suplemento que atua no sistema nervoso central, criando aversão ao álcool, diminuindo aquela compulsão e o desejo de beber ao longo do tratamento. Ligue de qualquer lugar do Brasil para 0800 580 2760 e peça o seu TED Control. A ligação é grátis. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes ou no boleto bancário com a primeira parcela, só para daqui a 45 dias. E ainda ganha um presente especial. Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 e peça já TED Control. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Oh, e vai ficar muito melhor. Vem aí a primeira festa de São João em Borda do Campo, São José dos Pinhais, no Paraná. Em junho, muita quadrilha, comidas típicas, shows. Você não vai ficar de fora, né? Fique ligado na TV Evangelizar. Eita, só! Já estou de volta com você aqui de Curitiba para todo o Brasil. Você já foi lá no site da TV Evangelizar Novo? Quero convidar você para ir lá. Pega ali teu celular, teu computador e dá uma olhadinha lá para você ver que bacana que tá. O layout tá bonito, tá chique. Você consegue ver toda a programação. Quem são os apresentadores? Às vezes você vai falar da obra Evangelizar. Você sabia que tem TV Evangelizar no Brasil inteiro? Tem 22 capitais. De repente aí na tua cidade pega, você pode dar uma consultada lá qual que é o canal. Tudo tá ali para você, então te convido para ver a nossa programação. Agora, algo muito importante que hoje, dia 16 de maio, é dia do Gari. Gente, que profissional importante na nossa vida. Não sei se você já parou para pensar nisso. E a gente quer aqui expressar a nossa gratidão. Eu aqui, Carol Tormena, em nome de toda a obra Evangelizar, porque eu sei que é um profissional que às vezes não tem todo o valor que merece. E a gente pode hoje, nesse dia, lembrar de quão importantes são essas pessoas para a nossa sociedade. Inclusive, quero mostrar para você um pouco desse trabalho em algumas cidades que nós temos em nosso país, para que você possa aí, de fato, levar as suas orações para essas pessoas hoje. Vamos lá.
O dia da Simone começa cedo. Debaixo de sol, em pé e com equipamento pesado, tem que estar preparado para fazer o que ela faz. Deixar as praças e ruas do bairro de Bangu, zona oeste da cidade do Rio, super bem cuidadas. O que eu faço aqui, eu uso como treinamento, concentração, principalmente procuro me concentrar muito no meu trabalho. Mas treino por que exatamente? De carona com a Simone, a gente descobre qual é a grande paixão dela, o judô, que apareceu há mais de 30 anos. Só que eu queria fazer o judô, mas não tinha condição financeira, né? E eu ia pra academia e ficava assistindo os treinos. Aí eu pensei assim, pô, meu pai é marceneiro, eu vou ajudar meu pai em alguma coisa na marcenaria, em vez dele me dar o dinheiro, ele paga o judô pra mim. De lá pra cá, a Simone mostrou que não apenas gosta, como também é muito boa no judô. Entre as categorias adulta e master, ela acumulou 6 títulos estaduais, além de um brasileiro lutando no peso leve. Aos 49 anos, segue querendo aumentar a coleção. Ela é apaixonada, ela tem orgulho naquilo que ela faz, no judô que ela treina, no que ela trabalha. Ela parte para cima para ganhar mesmo. Uma mulher guerreira de 50 anos, vai fazer 50 anos daqui a pouco, fazer o que ela faz, com a intensidade que ela faz, é para poucos. Apaixonada e guerreira, a Simone já viveu muita coisa. Mas quando o assunto é realizar sonhos e alcançar objetivos, a disposição é maior do que a de muito iniciante. No campo pessoal, ela sonha em um dia ter um projeto social para mostrar que o judô pode ser importante para outros, como é para ela. Mas tem outras coisas também. Eu quero voltar ao Mundial, ser campeã e ouvir o hino nacional tocando. Como ela vai conseguir isso? Com a força, mas também com o dinheiro e as amizades que fez no trabalho. Em 2018, ela conseguiu ir para o Mundial de Veteranos em Cancún, graças a uma vaquinha feita pelos colegas. Pela simplicidade e determinação, ela conquistou admiradores nos 2 ambientes, no serviço e no tatame. As pessoas, a vizinhança toda fala assim, mano, eu só te vejo de laranja e de branco, entendeu? Tipo assim, são as minhas 2 armaduras, né? E eu falo para eles, para ser guerreira tem que usar armadura, né? Então, é isso aí. Então, a minha paixão que me fez ser guerreira. Tá vendo só? Você se surpreendeu, né? Esperava ver uma mulher de fibra. Achou que talvez ia ver, né? Alguém ali tranquilinho, só fazendo seu serviço. E não, faixa preta. Então tá ali, ó, uma inspiração pra gente nesse dia do Gari. E tem mais pra você, porque tem Gari também que está se destacando nas redes sociais quando coloca aquilo que ele já faz bem feito na visão de outras pessoas. Esse aqui virou um influencer digital por causa de um vídeo que viralizou com relação ao descarte correto. Acompanhe comigo. Josemário trabalha como Gari há 4 anos, mas foi há uns 3 que ele começou a gravar vídeos para a internet. Os conteúdos mostram como é o cotidiano de quem trabalha com limpeza pública. E o Gari também aproveita para falar sobre o descarte correto do lixo. Pega essa parte que encaixa aqui, eles botam ela aqui, ó, dessa forma aqui, põe isso aqui dentro e tá aqui, ó, dessa forma aqui, ó, não machuca os colegas, tá bom? Há uns 6 meses, os vídeos de Josemário começaram a fazer sucesso e ele já é reconhecido nas ruas, viu? Alguns vídeos do Jogari, como é conhecido aqui na cidade, chegam a ultrapassar mais de 30 mil visualizações. Hoje ele tem cerca de 25 mil seguidores em uma rede social. E sabe como surgiu essa ideia de fazer vídeos? Olha, foi de experiências nada positivas. Eu sofri um certo preconceito, né, com alguns colegas meus, de eu estar passando por eles e cumprimentando e os mesmos não responder, né, e de outras pessoas também, às vezes eu chegar para coletar algum lixo, e as pessoas às vezes botam a mão no nariz, ou até mesmo estar sentada em algum lugar, na hora que eu chegar perto, elas simplesmente levantar do local e sair. E quem deu aquele empurrão para o Jô começar a falar sobre essa realidade foi a Clis Evelyn, esposa dele. A gente juntou, ele me contou a situação que aconteceu com ele. Aí nós juntamos, fizemos a situação com mais algumas ideias, com conscientização.
Eu ajudo em tudo, assim, que ele precisa. Se eu puder ajudar, eu tô ali para ajudar para tudo. Vamos aproveitar essa vibe ali desse gari influencer para a gente pegar um pouco mais de informações a respeito de uma reciclagem bem feita em homenagem aos nossos garis. Acompanhe comigo. O plástico, como conhecemos hoje, foi criado na década de 20 por um químico alemão que descobriu a estrutura molecular dos polímeros. Essa grande invenção revolucionou diversas áreas. Resistente ao calor e moldável, foi amplamente utilizado como isolante pela indústria elétrica, mas também se transformou em um dos maiores desafios ambientais da atualidade. As raízes do problema são a alta demanda da sociedade por esse material e o descarte incorreto. Na última década, a produção de plástico no planeta atingiu 396 milhões de toneladas. Só o nosso país produz 11 milhões de toneladas de lixo plástico por ano. Cada brasileiro gera cerca de 1 quilo de resíduos plásticos por semana. Toda vez que jogamos utensílios de plástico no lixo comum, eles acabam indo para os aterros sanitários. Apesar de econômica, essa solução não é sustentável. O descarte incorreto prejudica a qualidade do ar, o solo e sistemas de fornecimento de água. Isso porque o plástico absorve diversas toxinas e pode levar até 100 anos para se decompor na natureza. Atualmente, novas técnicas foram desenvolvidas com o objetivo de recuperar e reciclar esses materiais ao término da sua vida útil. Já podemos encontrar plásticos produzidos até mesmo a partir de matérias-primas renováveis. Além dessas soluções, a própria sociedade, enquanto consumidora, pode mudar esse cenário com atitudes simples no dia a dia. Em primeiro lugar, separando todas as embalagens dos produtos que consumir. Reduzir o uso de copos, canudos e pratos de plásticos também são soluções eficazes. Faça a sua parte, colabore com o meio ambiente, recicle e ajude a criar um mundo mais sustentável. Te encontro num próximo vídeo. Até! Agora a gente vê quais as novidades que nós temos para todo o Brasil na loja Produtos que Evangelizam. Estou aqui com a Denise hoje, seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, que bom. O que você trouxe aí para nós? Trouxe a minha irmã gêmea aqui? Trouxe sua gêmea aqui. Olha, viu só? Ela está aqui na nossa linha Cristal. Terços, pulseiras, lançamento, nossa camiseta. Olha também. que linda essa, eu não tenho ainda, gente. Eu vou ter que ir lá. Lançamento na loja. Olha que lindo. E ainda mais falando que a gente está olhando para já Pentecostes, depois Corpus Christi, né? Então... Já vem também Dia dos Namorados, então presente para presentear alguém ou para si também. Sim. Temos pulseiras e também mais um lançamento que é a Caixa Preciosas Promessas. Ah, isso aqui que eu ia te perguntar. O que que é? Você tira uma mensagem por dia. Ah, que legal. Deixa eu tirar uma aqui para ver, ó. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Salmo 37:11. E é um para cada dia do ano? Um para cada dia. Que legal. Legal esse presente, hein? Essa pulseira aqui, eu sou apaixonada por ela, gente. Eu achei maravilhosa toda essa coleção aqui de cristal. E tudo ou pelo catálogo, revendedores porta a porta, lojistas, né, e as nossas lojas físicas. Lojas físicas Curitiba, e site também, né? Fortaleza e o nosso site. Produtosqueevangelizam.com.br. Convido você a ir lá, aproveite esse mês de maio, que a gente ainda está no mês de Maria. Você vai participar daqui a pouco com a gente aqui das 1000 Ave Marias? Já pega ali teu terço, vai lá, terço das Santas Chagas. Esse aqui é aquele que tem o relicário junto ou não? Isso, ele tem o relicário. É cada detalhezinho maravilhoso. Entra lá para você ver. Pode ser usado como colar também. Ah, gostei. Eu gosto. Olha lá, ó, que bonito, aqui, ó, tá viu? Aqui também. Obrigada, viu, Denise? Obrigada, Carol. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta a gente vai falar sobre os pets, tá? Saúde respiratória do seu gatinho, cachorrinho, enfim. Vou receber aqui uma veterinária. Eu volto já. Com o Padre Reginaldo Manzotti, juntos pedimos: Jesus Eucarístico, curai a minha árvore genealógica. Cada um de nós temos as nossas curas a serem pedidas. Nesta quinta, a partir das 7 da noite, na adoração ao Santíssimo, vamos clamar com toda a força do nosso coração para que Deus nos liberte da aflição
dos tormentos e dos traumas. Ajuda e peça a Jesus essa graça da libertação. Venha até o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas em Curitiba ou acompanhe a transmissão ao vivo aqui pela TV Evangelizar. Olá, gente! Olha que coisa maravilhosa! Estamos começando a segunda etapa de Jesus das Santas Chagas. E nós queremos que neste mês de maio você seja um colaborador fazendo a sua doação extra. E toda esta ajuda você vai colaborar para que a expansão do sinal chegue em outras cidades. Então a tua ajuda é muito importante e a gente já reza pedindo todas as bênçãos para a tua vida. Deus te abençoe. Já ouviu falar da Rock in Grill? Provavelmente já se deliciou com algo no cardápio. A Rock in Grill tem 14 anos de mercado e possui 8 unidades nos principais shoppings da cidade. O diferencial da Rock in Grill é a agilidade no atendimento e preço justo. Possui um cardápio extenso, com pratos, sanduíches e porções. Comida sempre fresca com tempero caseiro. Já sabe, né? É na Rock in Grill. Procure a Rock in Grill mais próxima de você. Acesse Rock in Grill _BR no Instagram e confira nosso cardápio. Uma juventude viva. Nossa juventude forte. Nesta quinta, às 11 da noite, Santa Missa Jovem, direto da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, em Cascavel, no Paraná. Presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Cascavel, Dom Aparecido Donizete de Souza. Uma experiência maravilhosa do amor e da presença de Deus, que vai entrar pela madrugada e tocar o seu coração. Jovem, reúna sua turma e venha conosco viver uma noite inesquecível. Com transmissão ao vivo para todo o Brasil, Santa Missa Jovem, nesta quinta, às 11 da noite, aqui na TV Evangelizar. E eu volto com você praticamente em clima de festa junina, porque dia 30 de junho nós já temos data para o Arraiá do Seu Vigário. Nós estamos na 4ª edição já, né, gente? Vai ser dia 30 de junho, às 19 horas, você vai conseguir acompanhar aqui pela TV Evangelizar. Então é aquele momento que você já sabe. Você já vai fazer aquela festa aí na sua casa, já chama aí teus parentes, vai ser momento de você rezar junto com a gente, de você se divertir e de ter aquele momento que só o Padre Reginaldo consegue tirar com a gente. Dia 30 de junho, já anote aí na tua agenda, porque passa super rápido. Próximo mês, você acompanha aqui com a gente. Coloca esse compromisso aí, Arraiá do Seu Vigário. Agora a gente vai falar sobre a saúde dos pets, principalmente na questão respiratória. Veja, não é só nós que sofremos com o tempo não, viu? Aqui no sul é porque é frio, é porque tá seco. Às vezes no nordeste é porque tá muito calor e sempre tem alguma coisinha pra gente cuidar, não é? Então deixa eu dar as boas-vindas aqui pra minha segunda convidada, a doutora Sofia Vistuba. Ela é médica veterinária, também cardiologista e pneumologista, certo? Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Tudo Obrigada, bem? Agradeço o convite de poder estar aqui falando para vocês um pouquinho. Eu que agradeço. O que a gente tem que pensar? Vamos pensar que, como esse programa é nacional, falo com vários tipos de clima, né? Brasil é bem variado nesse sentido. Vou começar aqui pelo sul, né? Aqui a gente está vendo já temperaturas mais baixas. E aí eu te faço a primeira pergunta com a questão da saúde dos pets. É um momento que tem que olhar para onde esse animalzinho de estimação está, tem que mudar a casinha dele, tem que botar para dentro de casa, isso pode trazer alguma doença respiratória, como que é isso? Com certeza, né? Aqui no sul, a gente sofre com as baixas temperaturas, agora é entrada de inverno. Então, tem muitos pets que ficam ao relento, que dormem no pátio, né? Então, são pets que precisam ficar melhor agasalhados, né? Os pets de dentro de casa, a gente reforça com uma roupinha. Mas esses pets que ficam na rua, então, colocar um cobertor
cobertorzinho, tentar aquecer um pouquinho mais, porque eles também sofrem com as baixas temperaturas, né? Gripes, né, que podem aparecer nesse período também. Entendi. Bom, mas você acredita, por exemplo, que é necessário restringir o acesso? Eu vou falar, minha cachorra lá em casa, eu vou contar o caos aqui, né? Ela é do tipo assim, eu vou lá, chegou a hora de dormir, sabe? Cobrir, bonitinha, ela faz até aquela carinha de que vai dormir. Passa 5 minutos, vai latir lá no portão. Aí como é que aguenta, né? Daí começa a baixar a temperatura. Eu falei assim, vou ter que botar pra dentro essa cachorra. É necessário isso? Ou é uma preocupação que você vê assim, não, vai criar resistência? Como que você vê? Esses pets que estão acostumados a ficar na rua, né? Eles são um pouco mais resistentes. Mesmo assim, eles podem sofrer com as baixas temperaturas. Então, o ideal é você colocar uma roupinha, colocar... faz diferença uma roupinha. Faz diferença, já aquece um pouquinho mais. São pets que muitas vezes, nessa época, não devem ser tosados, né? Deixar o pelo mais curto, né? Colocar um cobertorzinho na caminha, na casinha que esse pet tem na rua, né? Para não sofrer com essas baixas temperaturas, né? Não respirar aquele ar tão gelado assim. Tá. Agora, outra coisa que daí não vai ter a ver só com temperatura é a questão da umidade do ar, né? Eu estava ouvindo esses dias atrás, aqui em Curitiba, em torno de 20% a umidade do ar. Isso é muito baixo. Não sei como é que tá hoje no Nordeste, mas eu sei que também o Brasil como um todo tá meio seco no geral, né? Tá, até exatamente. Com temperaturas mais elevadas. Isso, eles sofrem e a gente também, né? A gente sabe o quão faz mal, o quanto as pessoas se atacam, né? De rinite, etc. Exatamente, todas as ites. E os pets também podem sofrer com rinites, né? Com doenças alérgicas nesse período por causa da baixa umidade. Então, o que a gente pode fazer pensando nisso, né? Esses pets, a gente tem que melhorar a hidratação do pet. Então, oferecer mais água para esse pet, né? Muitas vezes eu sempre oriento o tutor a fazer nebulização com esses pets, pode ser feito. Principalmente nesse período agora de baixa umidade do ar, entrada de inverno e lá para cima também eles sofrem com esse período aí de muito calor, né? Do tempo muito seco, né? Então o nariz pode sangrar, né? O pet pode fazer uma coriza um pouquinho mais evidente, pode ter tosse, né? Pode arranhar a garganta. Isso pode acontecer sim, e pets que já têm tendência a doenças alérgicas podem sofrer um pouquinho mais. Você falou um pouco do sintoma, o focinho mais molhado do que o normal já é um resquício de uma alergia, alguma coisa? Uma sensibilidade? O focinho, na verdade, o focinho mais seco. Mais molhado, quando eu digo, é coriza mesmo, escorrendo o nariz. Vai dar pra perceber. Espirrando, né? Espirros também, como a gente, né? Quem tem rinite já sabe também. Então, mas pro tutor que não sabe, que não reconhece esses sintomas, né? Não tem, não sofre de doenças respiratórias, o pet ele pode ter tosse, pode ter espirro, pode ter secreção nasal também em função das baixas temperaturas. Entendi. Você falou da nebulização. Como que funciona isso? É tranquilo de fazer em casa? Como que é? Deve ter bem ser adaptado, tranquilo, né? É um inalador exatamente, né? Como o inalador que a gente usa, né? E a gente faz com sorinho fisiológico da mesma maneira que a gente faz pra gente. E eles ficam tranquilos? Ficam super bem, se adaptam muito bem. Cães e gatos, tá? Gatos também. A gente não pode esquecer dos felinos nessa época, né? Os felinos têm uma doença muito comum ao ser humano, que é a asma. Né? Então, esses felinos podem sofrer nessa época também. Então, a gente tem que lembrar dos gatinhos também. E como que eles dão algum sintoma com a asma, né? Quais são os principais sintomas pra gente ficar alerta? Não, eu preciso agora, né? Ver o que tá acontecendo. Gato que tem tosse, é tosse. Né? O gato que tem tosse, a gente acha que ele tá um gato com tosse, acho que é por isso que eu tô estranhando aqui. Mas é que a gente fala tanto de cachorro, né? Mas o gato, ele pode ter tosse sim, tá? Então, parece que ele tá engasgado com uma bola de pelo, né? E isso muitas vezes é tosse. E às vezes o gato é asmático e piora nessa época do ano, né? E o tutor às vezes não sabe exatamente o que tá acontecendo e pode sim ser asma e a gente tem que tratar de uma outra maneira. E os tratamentos são tranquilos? Geralmente é o que? É medicação?
Existem várias medicações que podem ser utilizadas, né? Então, o ideal é fazer o acompanhamento com o veterinário, como de costume, né? Então, esses pacientes, tanto cães como gatos, que começam nessa época a ter tosse, a ter secreção nasal. Então, o ideal é procurar o seu veterinário de confiança, né? E, se for o caso, encaminhar para o especialista, né? A gente tem várias doenças respiratórias que podem agora piorar, né? Quer citar algumas? Então, bronquite dos cães, né? Principalmente o cachorro mais idoso, tá? Pode sofrer de bronquite, né? E aí começar com muita tosse nesse período. As rinites, então, como eu falei, rinites alérgicas, principalmente, o paciente que resseca a mucosa, né? E ele começa a ter espirros e secreção nasal. O gato, então, como eu citei, com asma, né? Então, são pacientes que podem sofrer nesse período aí um pouquinho mais do que no resto do ano. Existe algum tipo de vacina para essa questão pulmonar? Bem importante você citar, Carol, porque sim, a gente tem vacina para gripe dos cães, né? A gripe dos cães a gente conhece como a tosse canina, né? A tosse dos canis. E ela, nesse período, acontece muito, tem surtos pelas cidades, né? Então, os pacientes sofrem bastante, né? E os tutores também ficam bem preocupados. Então, a gente tem vacinas, existem algumas vacinas no mercado que podem proteger os pacientes para vários agentes infecciosos. E a gente faz uso delas, né, e previne aí a doença, o que vai melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Entendi. Bom, você mencionou as principais doenças respiratórias, alguns sintomas. Eu queria saber um pouco sobre febre, por exemplo, que eu sei que é mais difícil, né? E algumas dessas doenças pulmonares pode chegar a dar febre, pode ser uma infecção um pouco mais preocupante, enfim. Pode sim. Claro, a gente citou doenças que podem começar com uma questão alérgica, né? Pacientes que ressecam mucosa e tal. Mas, por exemplo, como eu citei agora dos agentes infecciosos, alguns pacientes podem evoluir até para pneumonia, né? Então, daí podem apresentar febre, podem apresentar uma tosse mais intensa, mais produtiva. São pacientes que podem começar a passar mal e tem até risco de irem. A pneumonia é uma consequência muito perigosa das doenças respiratórias. Geralmente ele fica mais quietinho com isso ou não? Fica mais quietinho, o paciente não quer comer, o paciente fica diferente, ele não fica ativo como é o normal, ele para de comer, ele pode ficar mais quentinho mesmo, né? A febre do paciente a gente vai aferir no consultório. É só lá que vai ter como saber, né? Vai ter como saber, mas o paciente ele muda o comportamento em casa e o tutor logo percebe isso mesmo. Agora, tem algum tratamento preventivo para aqueles... Porque eu sei que tem raças que são bem delicadas, né? E já sabe que vai esfriar ou que vai ficar mais seco o tempo, até altas temperaturas também pode ser um problema. E que existe algum tratamento que seja mais preventivo, alguma forma de, enfim, aumentar essa imunidade... Manter sempre a alimentação correta desses pacientes, né? O paciente ele tem que se alimentar de uma ração de boa qualidade, né? Fazer o acompanhamento com o veterinário, né? Para realmente, quando chegar esse período, saber o que está acontecendo. As vacinas em dia, né? Então, essas dicas são essenciais. Mas algumas raças, como você citou, é bem importante da gente fazer o acompanhamento. Raças que têm o focinho um pouquinho mais achatado, né? Que a gente chama dos braquicefálicos. Então, o Bulldog, o Pug, são raças que costumam já ter problemas respiratórios, né? Eles têm um focinho um pouquinho mais encurtado. Outras raças que têm chance de ter problemas respiratórios, como o Spitz, né? Que é o Luluzinho, né? São raças, cachorros de pequeno porte, geralmente podem ter mais problemas respiratórios nesse período. Então, fazer essa prevenção, né? Fazer o acompanhamento e, ao mínimo sinal, já procurar o veterinário é bem importante. Interessante. Muito boa a nossa conversa, viu? Bom, eu vou te agradecer porque daqui a pouco a gente encerra e convidar você que está aí nos acompanhando a visitar o Instagram da doutora Sofia para mais dicas, está aparecendo aí para você. Olha, te agradeço, viu? Muito bom. Às vezes a gente pensa tanto na nossa saúde e tem muita coisa que a gente pode fazer pelos bichinhos para não sofrer também, né? Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom. Muito obrigada, tá? Seja sempre bem-vinda. E você, te encontro amanhã no mesmo horário, 3h30 da tarde, aqui pela TV Evangelizar, tá bom? Um beijo. Fica com Deus.